Olá, turmas, tudo bem com vocês? Olha essa imagem, que imagem linda, hein? Então, vamos ler esse texto? Hoje, a aula de hoje vai ser sobre textos verbais e não verbais. Qual a leitura que vocês fazem aqui dessa imagem? Ih, mas não está escrito? Não tem nada escrito, professora. Como que eu vou ler? Mas dá para ler sim, não dá? De que trata esse assunto? Quem é essa figura aqui? Olha só aqui. Olha um castelo. E essa moça bem bonita. Uma carruagem em formato de abóbora. Lembraram? Então, essa imagem aqui, ela é de o quê? De um conto de fadas. Qual o nome do conto? Cinderela. Isso mesmo. Então, vamos prestar bastante atenção. Eu tenho bastante informações hoje. A aula vai ser bem legal, mas muito legal mesmo para vocês aprenderem um pouco mais sobre os textos verbais e não verbais. Uma pergunta: a imagem é um texto? Lá no começo, lembra? Sim, a imagem é uma linguagem que se estrutura na forma de um texto visual, que pode ser lido. E como que nós vamos ler essa imagem aqui? Tem que uma pessoa, né? Ele tá com uma placa vermelha. A cor tá indicando o quê? E tá as crianças, ó, olhando e atravessando a rua com pela faixa de pedestre. Ó, uma faixa de pedestre aqui. Então, aqui, essa imagem, ela tá falando que pare. Ou seja, essa pessoa, um guarda de trânsito, está sinalizando para quem? Para quem que ela está sinalizando? Os carros, né? Para parar, para as crianças o quê? Atravessar a rua. E tá até com a placa que lembra a cor vermelha no semáforo. É o sinal o quê? De pare. O que é linguagem? É o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Então, a nossa língua é a língua o quê? Portuguesa. A linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, pois podemos nos expressar através de gestos, sons e imagens. Afinal, não nos comunicamos apenas pela fala ou escrita, não é verdade? Aqui uma outra imagem também e com algo escrito. O que é uma linguagem? O que é linguagem? Manifestação do pensamento. Expressa-se em código de diferentes natureza e deve ser entendida por todos os envolvidos. Aí vamos aprender, né? A linguagem verbal. O que é uma linguagem verbal? É o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Quando falamos com alguém, lemos um livro, revista, estamos utilizando a palavra como código. Exemplos aqui de linguagem verbal. Carta, quando escrevo a carta para alguém, estou usando uma linguagem verbal. Um bilhete, né, que eu estou mandando recado, um texto, uma reportagem, uma entrevista, o e-mail, um chat, que é uma sala de bate-papo, o fórum online, o espaço de opinião, o debate,
e etc. Por exemplo, aqui no chat, nós temos a sala lá no Centro de Mídias, que vocês vão e participam lá e conversam com a gente, né? A turma dos terceiros anos. Então, lá vocês têm a oportunidade de conversar diretamente com a professora e nós também temos a oportunidade de dar aula lá para vocês. Aqui, ó, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Olha só, esse aqui é o quê? Uma música. Então, eu li, é um tipo de linguagem que está escrita, mas também ela é uma linguagem verbal. Vou emitir um som, vou cantar, né? Então, vocês já conhecem essa música. Qual o nome dessa música? É Aquarela. Então, como que começa? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. E por aí vai. Lembra? Então, muito bonita essa música, né? Que nós cantamos na escola. Então, é uma linguagem verbal. Aqui também é uma forma de linguagem verbal. Tá escrito que é proibido fumar neste local. Então, quando a pessoa que fuma, ela chega no local, né, e tá escrito a plaquinha, né, aqui, tá o que? Avisando que é o que? Proibido fumar. Agora vamos aprender uma linguagem que é o oposto da verbal, que é a linguagem não verbal. É uma outra forma de comunicação, em que o código utilizado é a simbologia. Utilizamos de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais. Então, vamos aos exemplos de linguagem não verbal. Os gestos, semáforo, semáforo, placa de trânsito, desenho, símbolo, dança, pintura, mímica, escultura, etc. Olha só o que essa imagem está querendo nos falar. Não tem nada escrito, mas está o desenho. Que desenho que tem esse aqui? De um cigarro ou a fumaça. Então, o que está falando aqui, ó? Que é o que? Proibido fumar. Lembra na placa anterior, na linguagem verbal? Aqui não tem nada escrito. Olha essa imagem aqui. Lembraram das aulas lá do Centro de Mídias? Então, que linguagem é essa? Chamamos de uma linguagem de sinais, que também é Libras, né? Com o nome de Libras. Exemplos, né? Outros exemplos de linguagem verbal. Um texto narrativo, uma carta, um diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal escrito ou na televisão, um bilhete, uma receita, um poema, uma bula de remédio, um rótulo, né? Aqui está uma revista. Tudo isso são exemplos de linguagem verbal ou textos verbais. Então, exemplos de linguagem não verbal. Antes de começarmos a leitura aqui, vocês vão ver se vocês conhecem e sabem ler alguma dessas imagens, o que elas querem transmitir, o que está falando pra gente. Ó, essa aqui vocês já conhecem. Aqui também, né? Essa daqui já apresentei para vocês. Olha essa daqui. Tá fácil, né? Aqui, ó. Essa daqui. Olha aqui. Tem essa aqui e essa.
Então, aqui é o semáforo, com as suas cores, indicando, né, que pode seguir, prossiga, o vermelho que pare, o outro é bastante atenção. O apito do juiz numa partida de futebol. Então, aqui, ó, ele tá com algo na mão. Olha como que tá a expressão do jogador. Tá contente? E olha que ele está o quê? Com cartão amarelo. Para ele tomar cuidado, porque senão vai receber o quê? O vermelho. Vai ter que sair da partida do futebol lá. Também é uma dança. Aqui tá é uma linguagem não verbal. O aviso de não fume ou de silêncio. Olha aqui o bocejo. A identificação de feminino e masculino. Então, qual que é o feminino? Qual que é o masculino? Que fica atrás, através de figuras na porta do banheiro. Então, dá pra gente saber que esse daqui é o que? O feminino. E que esse é o que? O masculino. Mas por quê? Devido que a roupa, né? Como que tá vestido. Que é uma. Aqui pode entrar quem? As meninas, as mulheres. E aqui, os meninos, os homens. As placas de trânsito. Então, aqui, quando tá assim, ó, que não pode. E aqui pode. Então, aqui tá falando, tá a letrinha E. Que não pode estacionar. E aqui que pode. Essa gravura aqui que eu não falei é uma pintura. A pintura também é uma expressão, né? Você está expressando algo ali naquela. É uma mensagem que você está passando. Então, aqui, ó, é uma linguagem não verbal. Olha só. Hum, bem, bastante conhecido, né? Por todos, mas será que cada um de vocês, ao enviá-los, sabe o que significa, tá? Então, os emojis são muito úteis para transmitir mensagens de modo bem rápido, sem a necessidade de escrever textos explicativos nas redes sociais e em comunicações de troca de mensagens instantâneas, como o WhatsApp. Então, prestar bastante atenção, né? Aqui dá para a gente ver as expressões, mas assim, vê na internet ou pesquisem para ver o significado de cada uma dessa expressão, o que quer falar, né? Olha essa expressão aqui. Agora olha o oposto dessa. Aqui também, ó, né? Feliz. Essa aqui tá? Não, tá ao contrário. Aqui tá bem engraçado, né? Então, todas elas têm o seu significado, né? E é uma maneira rápida da gente se comunicar. E é também uma linguagem não verbal. Vamos praticar linguagem verbal e linguagem não verbal. Responda em seu caderno. Aqui é um descubra os trava-línguas. Então, tá a linguagem escrita, que é a verbal, e tem também a imagem, né? Que é a linguagem não verbal, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês já fizeram essas atividades, assim, quando estava na escola, né? E vocês vão transcrever, tá? Passar da linguagem não verbal para verbal. Então, aqui essa imagem. Então, vamos completar. Vocês, no caderno de vocês, copiam, tá? Não só a palavra, não só
É isso, a imagem aqui, o rato, por exemplo. Mas põe o trava-língua por completo, tá? Então vamos lá. O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha resolveu remendar. O outro, ó, dá para perceber pelas imagens, então tá bem fácil. A rainha do... que é isso aqui? Repolho refogado. Ri do rei do tomate emburrado, tá? Então, vocês vão passar para o caderno. Aqui, ó. Lembrando que vocês já sabem escrever em letra cursiva, então passem, tá, para o caderno na letra cursiva e vocês vão passar toda a parlenda, tá? Aqui é uma parlenda. Hoje é domingo. Pede cachimbo. O cachimbo é de barro. Bate no jarro. O jarro é de ouro. Bate no touro. O touro é valente. Chifra a gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Tá vendo como é simples? Pela própria imagem também, aí a gente já transcreve ela, transfere para a linguagem verbal. Então, aqui tá a não verbal e eu vou transcrever para a linguagem verbal. Aqui é um outro texto. Reescreva a letra da música substituindo os desenhos por palavras. Qual música que é? Uma música de cantiga popular. Que cantiga é essa? É a barata. Olha que linda aqui. Aqui ela tá bem o quê? Bonita. Então, ó, a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Aqui completou a estrofe, né? Uma quadrinha com 4 versos. Agora vocês passam para o caderno com essa organização, né? Bem bonitinho, por estrofes, né? Então aqui tem nesse texto, que é uma poesia, tem 1, 2, 3, 4, né? Estrofes e tem os versos. Então, a outra estrofe. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata? Ela tem a cascadura. A outra estrofe. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata. O sapato é da mãe dela. Observa as rimas? Ó. Fivela, dela, formatura, dura, filó, só, né? A última estrofe. A barata diz que tem um cabelo cacheado. É mentira da barata. Ela tem coco raspado. Coco raspado. Então, aqui vocês vão pôr coco, substituir a imagem para a palavra coco. É isso. Então, vocês vão passar para o caderno de vocês. Usa a letra bem bonita e usa toda essa organização aqui.
Quem quiser fazer a ilustração bem bonitinho, pode? Pode. Aqui, ó, na mesma maneira, responda em seu caderno conforme o modelo com a letra cursiva. Complete as frases de acordo com os desenhos, né? Então, vovó fez uma vitamina D, aí vocês vão procurar aqui. De que ela fez a vitamina? Então, eu vou responder essa, mas as outras vocês vão procurar no desenho e vai responder. Ela fez uma vitamina D, morango. Então, tá a imagem e vocês vão escrever aqui a palavra morango. Lucas jogou? Ó. Jogou? Cadê? Olha só. Lucas jogou com a nova. Então, Lucas jogou com a nova. Mamãe ganhou uma, ó, de bolo. Eu gosto de creme. Juliana deixou cair suco no avental. O bebê toma a O do meu pai é vermelho. O Camila colocou os no estojo, tá? Ficou fácil, que eu mostrei as imagens para vocês, tá? Tudo bem, né? Então, para fazer no caderno, copie sempre, passa sempre a frase por completo, tá? Não passa somente as palavras. Aqui é uma carta enigmática que vocês vão responder aí, ó. Eu fiz esse modelo aqui, tá? E vocês vão fazer as outras. Então, aqui, eu lavo as com, Fábio limpa o com, ó, tem até um número aqui, ó, 70 graus. Vitor tampa a com o vírus é transmitido pelo a máscara, ó, evita a contaminação, tá? Então, aqui, ó, observa o exemplo. Vocês vão pôr por completo a frase, ó. A máscara evita a contaminação. Observem essa imagem. O que define, qual palavra define essa imagem? Aí vocês vão responder apenas a alternativa certa. Se essa imagem define como uma alegria, então vocês vão colocar a alternativa A. Ó o rostinho. Ah, não é alegria. Você está definindo timidez? A expressão aqui é de timidez? Se for, vai ser a alternativa B. Ah, não, é tristeza. Estão tristes? Aí seria C ou vergonha. Alternativa D. Então, vocês vão olhar a imagem e pôr apenas a alternativa certa. Observem a imagem. Vocês não precisam copiar no caderno tudo, apenas a alternativa certa, tá? Então, olha, vamos ver essa imagem, vamos fazer a leitura dela. A palavra que define essa imagem é... Que palavra que define? Espanto, incerteza, infância ou insegurança? Que palavra que define essa imagem? Aí vocês vão pegar a alternativa e escrever no caderno. Finalizamos, né, a nossa aula de hoje
com essa imagem bem bonita para vocês lerem, né? E de que se trata essa imagem para descontrair, se divertir com essa imagem bem bonita, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula de hoje, né, da língua portuguesa. E também espero que vocês estejam muito bem, tá? E fica aí para a imagem, o que que essa imagem aqui tá querendo transmitir para vocês, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos.